tantas conferências. Eu sei que ela tem testemunhas aqui, mas hoje ela vai ser boca de Deus aqui. E se vocês quiserem ir numa mesa de mulheres abençoada, ela faz quase todo mês. Agora ela vai dar um tempo, né? E depois, quando ela voltar, quando ela postar lá, gente, vocês não perdem por nada. É uma maravilhoso a tarde que a gente passa lá, a noite, né? Que a gente passa lá. Nós estivemos lá nesse mês passado, foi maravilhoso. Então, vem aqui. E ela estava lá com os meninos, teve que trazer os meninos também, tá vendo? Mãe que se doa. Tudo na vida é prioridade. Às vezes a gente põe desculpa por uma coisinha para não participar, mas é prioridade. Amém? Então, vamos orar pela vida dela. Pai, no nome de Jesus, eu coloco, Senhor, a vida da pastora Manuela no teu altar, Deus. O Senhor conhece a tua filha, o Senhor sabe do que ela precisa, das necessidades dela. Pai, abençoa a vida dela, a casa dela, o pastor Cássio, a sua igreja, Pai, a Alpha Church, que tem crescido, Senhor, para a honra e glória do Senhor. Coloque, Senhor, na vida dela mais e mais palavras para serem derramadas sobre as mulheres a quem ela tem cuidado, Deus. E na sua vida profissional, faça prosperar, para a honra e glória do Senhor, que ela possa, sim, crescer e se fazer conhecida por causa do teu nome, Deus. Em nome de Jesus, nós abençoamos e que eu te peço, Senhor, que tudo que fluir dela agora seja para cura, para libertação, para, Senhor, sairmos daqui transformadas, em nome de Jesus. Amém. Eu não enxergo não, mas aí você me dá, faz um sinal. Já fizemos sorteio. Amém. Graça e paz, irmãs. Aleluia. A pastora, olha, você pode ir até 8h30. Eu falei, pastora, eu não enxergo. Me dá um binóculo, pelo amor de Deus. Muito bom estar aqui, mais uma vez, nessa casa que eu amo tanto, que tem tantas pessoas que eu amo, que eu gosto, que eu admiro. Eu fico muito feliz quando a pastora me convida, me sinto honrada, lisonjeada por esses convites. Hoje, na verdade, essa semana foi uma semana muito difícil. No domingo à noite, após um culto diferenciado de algo que aconteceu, a Antonella entrou no carro, minha filha de 6 anos, na cadeirinha, e aí quando ela foi descer lá no nosso prédio, na garagem, ela já não andava mais. E aquilo foi algo assim que a gente pensou, não, vai passar, deve ter sido uma cãibra, porque até então ela estava apenas com febre, estava 4 dias com febre, mas sem nenhum outro sintoma. Uma tosse de vez em quando. E aí na segunda-feira ela não andava. À noite ela dormiu sem andar, e nós com a expectativa de que fosse apenas uma cãibra. Na segunda-feira ela não andava, na terça-feira ela não andava. E aí nós fomos ao hospital e descobrimos que é um vírus que tinha se alojado nos músculos. E isso foi logo após a nossa mesa, que a pastora estava no sábado, nesse domingo onde nós tivemos uma direção do Senhor. Na quinta eu preguei, ontem também. E parece que na hora que você vai sair para pregar, o menino fica mais doente ainda. O negócio se intensifica de uma forma que você começa a se sentir culpado por ter aceito aquela agenda. Que tipo de mãe que eu sou que sai para pregar e deixa o menino dessa forma? E ontem todas as redes de apoio que eu tinha também para cuidar deles não podiam. Eu tive que fazer toda uma reviravolta para conseguir pregar ontem, e hoje da mesma forma. E hoje, na verdade, eu nem consegui ninguém. Quem me socorreu ontem, hoje não podia. E hoje eu estou aqui com minhas 2 bênçãos. Graças a Deus, a Antonella melhorou, já está andando, correndo, para a glória de Deus. E aí, como o inimigo viu que não conseguiria me vencer dessa forma, na hora que eu estou saindo da garagem, o portão eletrônico fecha no meu carro. O carro que está praticamente vendido. Orem por mim. O portão saiu do trilho, tive que chamar meu esposo. Aquela confusão toda. Mas para a glória de Deus, atrasada, mas eu cheguei. Aleluia. Então eu creio
que com todos esses impedimentos, o Senhor tem algo especial para você nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia em João, o Evangelho de João, capítulo 4, que é o tema dessa conferência. E eu sei que você já escutou várias pregações a respeito, desde ontem. Vocês estão ouvindo, escutando, refletindo, orando, sendo curadas, sendo libertas. E eu creio que Deus vai fazer algo. Quando eu vi a Nayara lá no Instagram, a Nayara já pregou tudo. Aí eu pensei, gente, o que eu vou pregar nessa conferência? Aí eu vi um post de uma pregadora aqui também, Fogo Puro. Eu falei, gente, o que eu vou fazer lá? Tem mais nada para falar, Deus já fez tudo. Mas eu creio que se eu estou aqui, Deus tem algo para nós. Amém? E eu quero trazer o versículo que diz assim. O versículo 15. A mulher disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E aí você sabe todo o resto da história. Eu vou ler somente até aqui. E quando nós escutamos a falar sobre essa passagem da mulher samaritana, a mulher do poço, na maioria das vezes nós nos fixamos naquela mulher dos 5 maridos. Nós nos fixamos no pecado, na honra daquela mulher, na evitação daquela mulher com a sociedade para não ser humilhada, para não ser apontada. Na maioria das vezes, todas as pregações que nós iremos ver focam um pouco nisso, no pecado daquela mulher. E eu mesmo, no início da minha trajetória, do meu ministério, eu já preguei dessa forma, e não está errado, mas esse texto, ele é um texto muito rico, que traz muitas reflexões para a nossa vida. E principalmente se tratando de uma personagem mulher, traz muitas reflexões para a nossa vida como mulher. Nós vamos falar dessa mulher que ela sai do poço para um propósito. Ela sai de um lugar de vergonha para anunciar as boas novas. Há algo que nós precisamos aprender com essa mulher. Não a parte dos 5 maridos, mas tem algo aqui que nos traz uma reflexão. Essa mulher, ela vai àquele poço e ao nosso olhar real, quando a gente sai do espiritual, você vê aquela moça, aquela mulher indo buscar água. Até então, você entende que ela está indo buscar água naquele poço. Mas, na verdade, aquela mulher, desde sempre, estava tentando saciar uma sede que havia dentro dela. Ela estava tentando regular algo internamente dentro dela. O ir ao poço e buscar água todos os dias, repetidamente, naquele horário onde ninguém mais buscava, ela estava ali numa tentativa de encontrar-se com ela mesma, de saber quem ela era. Mas ela ainda não conhecia a Cristo. As tentativas dela eram tentativas carnais e físicas. E ir com o seu cântaro, naquele poço, naquele horário, buscar água, era uma tentativa de saciar uma sede que ela não sabia do que era. Uma sede interna, um vazio interno que ela queria preencher, mas ela ainda não sabia o que era e muito menos sabia onde encontrar. E quando você vê na palavra que era uma mulher que já havia tido 5 relacionamentos, você consegue ver um padrão de repetição na vida dessa mulher. Ela estava ali repetindo um padrão
de vários relacionamentos. E muitas vezes quando nós olhamos para mulheres assim, que você olha e fala, nossa, essa menina já teve tantos relacionamentos, já teve tantos maridos, já terminou tantos casamentos. Será que ela que não é o problema? Será que essa mulher não é uma mulher com um mau caráter? Será que ela não é uma mulher da vida? Será que ela não é uma mulher mundana, uma mulher com um mau testemunho? Toda vez que nós olhamos para mulheres que tiveram muitos relacionamentos, na maioria das vezes nós tendemos a julgar o comportamento dessa mulher. Porque nós pensamos, poxa, deve ter alguma coisa errada com essa mulher. Ou essa mulher é piriguete, ou ela é sem vergonha, ou ela é safada. A gente vai colocando nomes para aquela mulher. A gente vai colocando nomes em alguém que nem sabe quem é de si. Não sabe de si, não sabe de nada. Mas nem todo padrão de repetição é algo consciente. Nem todo padrão de repetição, nem toda repetição nas nossas vidas é algo que nós queremos, é algo que nós buscamos ou ansiamos. Muitas vezes esses padrões de repetição, essas repetições que acontecem na nossa vida, até mesmo de comportamentos que são julgados como errados pela sociedade, são tentativas de acertar, são tentativas de chegar a algum lugar, de saciar algo que há dentro dela, de tentar preencher um vazio. Nem todo padrão de repetição é algo em que a pessoa gosta de fazer. Relacionamentos, já viu aquela pessoa que se relaciona só com o mesmo estilo, o mesmo perfil de homem e nunca dá certo? Só tem relacionamentos tóxicos? Só namora com pessoas que têm algum tipo de vício? Só namora com pessoas depressivas? Nem todo padrão de repetição é uma escolha. E nós precisamos entender isso e olhar para essa mulher com os olhos de Cristo. E quando eu falo isso, isso nos traz uma reflexão para que nós também possamos olhar para a mulher que está ao nosso lado e que tem comportamentos que nós julgamos serem ofensivos, serem imorais. Olhar com compaixão para a vida dessa mulher e ver que ali tem alguém tentando acertar. Ver que ali tem alguém tentando dar certo. Ver que ali tem alguém tentando ser amada. Tem alguém tentando ser desejada. Tem alguém tentando ter a sua sede saciada. Quando eu falo dessa mulher, eu estou falando de mulheres que estão aqui também. Mulheres que estão ao seu redor. Mulheres que você caminha junto fora da igreja. Mulheres que estão ao seu lado no seu trabalho, na sua faculdade, no curso que você faz. Mulheres que estão na sua vizinhança. E que muitas vezes estão passando por isso, se sentem incompreendidas e não conseguem sair desse padrão de repetição. E talvez você esteja aqui nessa noite aprendendo sobre isso, para que você possa ser uma libertadora quando você sair lá fora. E não uma julgadora. Nós precisamos aprender isso. Nós somos rápidas em julgar, mas demoramos em ter compaixão. Nós não pedimos, na maioria das vezes, quando nós vemos alguém com um mau comportamento, nós não pedimos ao Senhor para olhar para essa pessoa com os olhos dele, com os olhos de Cristo, como se fosse um raio-x. Muitas vezes um paciente senta lá no consultório e chega e conta de algo que moralmente é ofensivo para os meus valores e os meus princípios. O tempo que eu fiz evangelismo nos presídios, o tempo inteiro eu precisava lidar com isso, de confissões que batiam ali e às vezes até enojava, porque ia contra os meus valores e princípios. Mas foi ali naquele lugar inóspito que o Senhor, Ele me ensinou a olhar para alguém, não pelo crime que ele cometeu, não pelo pecado dele, mas pelo que tem dentro, a raiz, o que motivou aquilo. Muitas vezes nós olhamos só a repetição. Repetição é um comportamento, é um sintoma. Mas o problema está mais embaixo, mais profundo. Que na maioria das vezes aquela pessoa nem tem consciência do porquê que ela faz aquilo, porquê que ela repete tanto e porquê que ela erra tanto.
e ela se sente culpada. Muitos tentam o suicídio porque não sabem mais como proceder, como acertar, não sabem o caminho, porque ainda não conheceram a Cristo. E nós, como mulheres, nessa noite, Deus está te chamando também para ter compaixão de mulheres que você olha e aquilo que ela faz, os comportamentos dessa mulher, bate de frente com seus valores, com seus princípios e com a moral. É como se fosse um raio-x, você vai começar a ver tudo. Olha, isso é biológico, isso é físico, isso é emocional, isso é psíquico, isso é da mente, isso é por causa de um abuso, isso é por causa de uma rejeição, de uma traição. Você consegue ver o porquê de cada comportamento. E não precisa ser psicóloga não, é só pedir a Jesus para te dar esse discernimento. E Ele vai te dar. E essa mulher, a palavra diz que ela teve vários relacionamentos. Ela estava em um vínculo com um homem naquele momento que não era um vínculo legítimo. Ela vivia numa rotina de exposição e fuga. Ela ia buscar água num momento, ela se expunha naquele momento porque ela precisava daquela água para os seus afazeres domésticos, mas ao mesmo tempo ela fugia daquele lugar. Era algo que ela fazia no momento que ninguém ia, justamente para não ser vista, não ser reconhecida, não ser humilhada, não ser confrontada pelo seu erro, pelo seu pecado. E essa fuga, ela não fala apenas de uma vergonha por causa de um pecado. Essa fuga o tempo inteiro de ir e sair correndo desse lugar que ela não queria ser vista, é uma tentativa o tempo inteiro de pertencimento, de validação, de aceitação. Essa era uma mulher que queria ser aceita, ela queria ser validada, mas a história da vida dela a levava para um caminho contrário. E eu sei que aqui também tem mulheres que tentam acertar, mas que na maioria das vezes se vê repetindo padrões que você viu na sua família, padrões que você viu na sua mãe e que você repudia, que você viu nos seus pais e que você não se agrada, mas você está repetindo. E essa repetição diz de algo interno que não foi resolvido. Essa mulher teve 5 relacionamentos. Ela ainda não aprendeu algo, tem algo aí repetindo para que ela resolva. Essa mulher precisava resolver algo. E ela vai de encontro naquele poço, só que ela vai para buscar água, mas ela vai para buscar água num poço, mas ela encontra água viva. Ela encontra aquele que faz a água, aquele que produz, aquele que pode preencher, aquele que tem rios fluindo de água viva. Aquela mulher só queria ser aceita. Ela tentou com 1, com 2, com 3, com 4, com 5. Era uma mulher que só queria ser amada, desejada. E isso diz muito mais do que relacionamentos que não deram certo. Isso diz de infâncias de rejeição, de tentativas de se sentir amada, de se sentir aceita, de sentir que tem alguém que se importa, de alguém que se preocupa, de alguém que cuida. Uma vez eu atendi uma paciente que ela estava num relacionamento com um cara que batia nela, mas ela disse que ele cuidava. Eu falei, mas como? Não está batendo. Ele te bate fisicamente, mas ela fala, mas na hora que ele não está nervoso, ele cuida de mim. Mulheres que estão recebendo migalhas, recebendo um pouquinho ali porque falta tanto. Mas o vazio é tão grande, tão grande, tão grande, que qualquer pouquinho que alguém ofereça, você está recebendo, você está aceitando. Migalhas são aceitas para preencher um vazio tão grande. Mas o vazio é tão grande, que você não dá conta de lidar com ele, que você aceita pequenas coisas. Você aceita um marido que não te assume, você aceita um homem que te bate, mas te protege em algum dia que você está vulnerável. Você aceita um marido violento, mas ele te dá dinheiro, ele cuida da casa, ele é um bom pai. Afinal, você não teve um bom pai e ele é o bom pai. Nós vamos negociando preenchimento de vazio.
na tentativa de ser aceita, de ser amada. E tudo isso produz uma vida infeliz, uma vida de dependência emocional, uma vida de fuga, de tentativas de ser aceito o tempo inteiro, onde você vai se alienando para que a pessoa não vá embora, para que ela não deixe de te amar. E Jesus, ele chega no poço para quebrar esse padrão de evitação dessa mulher. A Bíblia diz que ele vai ao poço ao meio-dia, exatamente na hora que aquela mulher estava lá. Um horário incomum do sol, um horário de isolamento, de evitação, um lugar onde aquela mulher não queria encontrar ninguém. E é com ela utiliza essa evitação para evitar olhares, julgamentos, humilhações, confronto com a sua própria história. Ela evita pessoas porque ela não quer que alguém chegue para ela e diga a ela quem ela é. Ela não quer um julgamento pelo comportamento dela. Essa mulher, ela não sabia ainda, mas tudo que ela precisava era de alguém que olhasse para ela e não a julgasse pelo seu comportamento, pelo seu sintoma, mas pela raiz que havia dentro dela e que estava adoecida. Ela precisava de alguém que olhasse para ela dessa maneira, e era por isso que ela evitava ir nesse poço em horários em que outras mulheres estariam lá e que não teriam esse entendimento e que olharia para ela e falaria assim: vai lá aquela mulher que tem mais um marido, mas não é dela. Aquela mulher que já teve 5. Aquela mulher que se esconde. Aquela mulher que deve estar fazendo alguma coisa errada porque ela se esconde. Ela não está onde todo mundo está. Ela não tem amizades, ela não tem relacionamento. Ela não se relaciona para não ser julgada, para não ser humilhada. Ela não se relaciona para não saber quem ela é, através da boca do outro. Mas ela vai ter um encontro com alguém que vai dizer quem ela é, porque conhece toda a eternidade. Porque conhece o que tem dentro, porque conhece o que está vazio, conhece o que está adoecido, conhece as raízes de amargura. Quando nós estamos no erro, quando nós estamos numa vida de fuga, nós forjamos toda a nossa vida, o nosso dia a dia, para que ele caiba nessa fuga. A gente muda toda a nossa rotina para se esconder. A gente muda para não se encontrar. Tal horário eu não vou porque tal fulano vai estar lá. Eu não vou naquele lugar porque ciclano vai estar lá. É o medo do julgamento. É o medo da humilhação. É o medo de saber que você está ali com mais um marido que não é seu. É o medo de saber que você é uma dependente emocional. Tem gente que não vai no psicólogo porque tem medo dele falar quem ela é. Porque tem medo da verdade. Tem medo de doer, tem medo de não dar conta, tem medo de ficar ainda mais vazio se falar do que dói. E essa é uma mentira de Satanás. Satanás sempre coloca nos nossos pensamentos assim: olha, deixa como está, é melhor. Esconde debaixo do tapete, porque se você expor vai doer. Porque se você falar vai doer. Mas Deus tem uma coisa, você fala, mas é para não doer nunca mais. O diabo está ali falando na sua mente: não fala disso, deixa quieto, não mexe com isso não, não vale a pena não, deixa assim, você já perdoou, já resolveu. Só que os seus comportamentos dizem o contrário. Você acha que perdoou, você acha que liberou, você acha que está bem resolvida, você acha que essas situações não te incomodam mais e não influenciam a sua vida, mas os seus comportamentos dizem o contrário. Você está o tempo inteiro se comportando como alguém que não foi curado. Você está se comportando o tempo inteiro como alguém que precisa ainda ser liberta. E talvez seja por isso que você está aqui nessa noite. Talvez tem situações da sua vida que você pensa que já liberou, já perdoou, que não depende mais emocionalmente de ninguém, mas os seus comportamentos dizem o contrário. O seu relacionamento afetivo diz o contrário. O seu relacionamento conjugal mostra o caminho contrário. O seu relacionamento com amigas, relacionamento de cobrança, de ciúmes, diz o contrário.
A dependência emocional do marido diz o contrário. Você se aliena, você deixa de ser quem você é para agradar, para ele não ir embora, para não deixar de ser amada. Você se relaciona no namoro, você fica, mesmo com um traste, mas porque você não quer deixar de ser desejada. Afinal, você nunca teve isso. E qualquer pessoa que fizer um pouquinho, você está dando chance, está aceitando migalhas. Já viu aquela música assim do César Menorte e Fabiano? Eu vou fazer um leilão, quem dá mais para o meu coração. É isso, a dependência emocional é isso. O vazio é tão grande que qualquer um que der um pouquinho, você começa a aceitar. Você começa a negociar. E essa dependência emocional, nós vamos ver mais à frente, mas ela te afasta de Deus. Porque você começa a depender de alguém, de homens, de pessoas, de marido, de relacionamentos, de namorado, de amigos, de pastores, para resolver a sua vida, para caminhar, para tomar decisões. Não tem problema você pedir orientações, mas o problema é quando a sua vida depende de alguém que não é Cristo. O problema é quando você coloca nas mãos de uma pessoa, de um homem, comedor de feijão como eu e como você, a sua história, a sua vida. E na maioria das vezes, quando nós depositamos essa expectativa no outro, você vai ser uma mulher frustrada. Porque o outro precisa de Cristo como você. O outro também está vazio como você. Não é nele, nos homens, nas pessoas, no trabalho, em bens materiais, na vaidade, que você vai encontrar o preenchimento do seu vazio. E quando nós não resolvemos as nossas dores, as nossas feridas, nós fazemos a nossa vida toda girar em torno daquela dor. Nós fazemos a nossa vida toda girar em torno daquela ferida. Você diz que já foi curada, você diz que já perdoou, mas os seus comportamentos, a sua vida, o seu estilo de vida, ele gira em torno daquilo que ainda dói. E nós passamos pano para isso. Fingimos que não está acontecendo. Fingimos que não é conosco. Quando o pastor chama para vir aqui à frente, ó, vem entregar no altar, aquilo que dói, aquilo que fere, você fica aí sentadinha, porque não, afinal já estou curada, não tem mais nada. Mas aí você volta para casa, os seus comportamentos dizem o contrário. Aquela mulher evita aquele lugar, aquele horário. Mas Jesus entra no lugar de evitação dela. Jesus encontra ela no lugar que ela evita a todos. Ela evitou todo mundo, mas você não pode evitar se encontrar com Jesus. Você pode evitar se encontrar com aquela pessoa que você está devendo. Você pode evitar de se encontrar com aquela pessoa em que você agiu de forma errada e você não quer ter um encontro com ela porque você não quer ser confrontada. Mas você não pode fugir de Jesus. Você pode fugir de todo mundo, mas nós não podemos fugir do olhar dele. Ele te encontra. Ele te encontra na madrugada, ele te encontra ao meio-dia, ele te encontra na igreja, ele te encontra no ponto de ônibus. Você está fugindo, mas ele manda uma profeta lá no ponto de ônibus e a profeta fala com você. Você está fugindo e aí você está lá no seu trabalho, Deus usa alguém para falar com você. Você está fugindo, você está na internet lá, rolando rios lá, rindo, dando gargalhada com os memes, e de repente tem algo lá que fala com você, não tem como fugir. E Jesus, ele encontra essa mulher exatamente no lugar que ela evita, que ela esconde. E nessa noite Deus também vai te encontrar no seu esconderijo. A diferença é que nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Você está escondendo, mas Jesus está vendo, Jesus está junto. Jesus não vai deixar você sozinho, ele vai caminhar com você. E quando Jesus começa a conversar com aquela mulher, ele não começa confrontando, ele não começa falando do pecado dela, ele não começa expondo aquela mulher. Ele não aponta, ele não acusa. E talvez era o que muitas de nós faríamos. No início da minha caminhada cristã, teve uma vez, isso aí há muito tempo, quando eu comecei a pregar, não tinha muita sabedoria não, tá? Aí,
teve um dia que Deus começou a falar comigo que eu tinha que perdoar a amante do meu pai. Aí eu falei, poxa. Aí eu, na minha soberba toda, mandei o João 4 para ela. No Orkut. Quem lembra do Orkut? Me achando a santa, a mulher de Deus. E aí falo para ela que perdoa o tal, que estou liberando perdão, mas mando aqui para ela, da mulher samaritana. Aí, passa 2 domingos, meu pai vai lá na minha igreja e me vê pregar. Era meu dia de pregar. Aí eu, me achando também, o que eu prego? João 4. Achando que iria impactar o meu pai. Ele custou a voltar de novo na igreja. É claro, falta de sabedoria. Mas nós somos rápidas em julgar, em confrontar. Quando eu soube que aquela mulher ia me responder, que ela estava ali conversando comigo, eu falei, não posso perder a oportunidade. Vou mandar esse versículo para ela. Quando eu vi que meu pai ia para a igreja, eu falei, não posso perder a oportunidade também, vou confrontar. O que adiantou? Escorregou igual sabonete. E Jesus não faz como nós fazemos. Sabe quando você vê que alguém está ali no adultério, você chega e quer dar uma lição de moral, quer falar, quer apontar, que não sei o quê, seu sem vergonha, você não sei o quê, a sua família. E às vezes é muito mais profundo do que ser apenas sem vergonha. Tem algo muito mais enraizado que a gente precisa entender. Mas Jesus não chega assim para a gente, confrontando, apontando, falando, nos humilhando, falando dos nossos pecados, dos nossos erros. Ele chega para aquela mulher e fala assim, me dê um pouco de água. Ele, sendo Deus, tendo tudo para apontar o erro daquela mulher, ele pede água. Só que pedir água para aquela mulher era apenas um pretexto para começar a falar sobre a sede dela. Pedir água para aquela mulher era apenas um pretexto para falar sobre o vazio daquela mulher. Deus olhou para aquela mulher, Jesus olhou para a mulher, não viu o pecado dela, ele viu o vazio. Mas na maioria das vezes, quando nós olhamos para o pecado de alguém, nós olhamos e só vemos o pecado. Nós não vemos o vazio que levou aquele pecado. É um pecado, ela precisa consertar, ela precisa reparar. Mas Deus olha para ela e não aponta o erro. Ele aponta a ferida. Ele aponta o vazio. Ele aponta aonde está vazio e precisa ser preenchido. Ele aponta aonde está a sede daquela mulher que nem ela sabia. Ele sabia que não adiantava ele apenas tratar o comportamento dela, o sintoma dela. Ele sabia, né? Jesus é o melhor psicólogo que existe. Ele sabia que ele tinha que tratar a raiz. Uma raiz que talvez estivesse seca, talvez estivesse ferida, talvez estivesse amargurada, rejeitada, talvez sofreu algum abuso. Situações que feriram e que adoeceram essa raiz e que quando foi crescendo adoecido e nós só vemos a ponta do iceberg. Nós só vemos o comportamento, mas quem sabe o interior é Deus. Quem sabe como você está aqui hoje é Deus. Quem sabe que você chora é Deus. Quem sabe que você sofre é Deus. Quem sabe que você precisa de ajuda e precisa de um abraço nessa noite é Deus. Quem sabe que você chora há várias noites e ninguém vê é Deus. Mas nós só olhamos e vemos aquela pessoa que acordou de mau humor, com a cara emburrada, nervosa, agitada. Nós só olhamos para as mulheres e falamos, nossa, hoje o marido dormiu de calça jeans, hoje ela está daquele jeito, que mulher chata, que mulher rixosa, que mulher isso, que mulher aquilo. Mas Deus olha para você e fala, e vê uma mulher que sofre, uma mulher que tem fantasmas, uma mulher que está adoecida, amargurada, que tem um vazio tão grande, que ela não consegue lidar com isso, e que ela se comporta de forma até mesmo a ferir pessoas, mesmo você não querendo. Deus não iniciou uma conversa confrontando, Ele iniciou uma conversa pedindo algo. E quando Ele pede algo, essa mulher, mais uma vez, como um mecanismo de fuga,
ela tenta fugir, ela tenta se justificar. E ao invés de entender aquilo que ele está querendo dizer e se esforçar para isso, ou até mesmo perguntar o que ele quer falar, ela começa a dizer, ela começa a vir da parte racional e falar assim: mas você é judeu, você não pode conversar comigo, eu sou mulher. Judeus não conversam com o samaritano. Aquela mulher se apegou a algo cultural e teológico para tentar fugir de algo que ela nem sabia. Já era um mecanismo inconsciente de evitar falar sobre o que dói, falar sobre o que humilha. E ela vai e se apega a uma justificativa teológica e cultural. Ela está querendo afastar Jesus. Jesus tem pretextos para se aproximar, mas ela está querendo afastar. Porque quando ela fala assim: olha, você não pode conversar comigo, ela está querendo: olha, vai para sua casa, eu vim aqui só buscar água, eu vim nesse horário, não era para você estar aqui. Sabe quando você está passando por situações na sua vida, que você está tentando lidar sozinha com elas, mesmo que não esteja dando certo? E aí Jesus vem e tenta reparar, tenta te ajudar, tenta te curar, e você fala: peraí, me deixa sozinha, eu vou dar conta disso. Eu só estou tentando sobreviver, eu só estou tentando fazer as minhas coisas. Eu só estou aqui pegando água para os meus afazeres. Eu não quero nada mais profundo. Deixa isso para lá. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós nos ajoelhamos para orar e falar com o Senhor, e as nossas orações são superficiais. As nossas orações, elas são como conversas de elevador. Aquela oração que se faz antes de dormir: Deus, cuida da minha família, cuida do meu esposo, abençoa meu trabalho. Não é assim. Da mesma forma que quando nós confessamos os nossos pecados, e cada pecado ele tem nome, as nossas dores também têm nome. Quando você se ajoelha aos pés do Senhor, Ele quer que você fale, Ele quer que você se abra, Ele quer que você se torne vulnerável para Ele. Nós somos vulneráveis diante de tantas pessoas que não deveria, que não vão fazer nada por nós, mas nós não queremos ser vulneráveis aos pés de Cristo. Porque afinal, em algum momento, nós teremos que mudar. Nós teremos que deixar Ele tratar. Nós teremos que deixar Ele expor. E toda ferida, quando exposta, dói. Já viu quando você quebra algum membro do seu corpo, tem uma fratura exposta, o braço quebrou, você precisa fazer voltar para o lugar e vai doer de novo. Se ficar fora do lugar, vai doer, mas também vai doer a vida inteira. Mas se voltar, vai doer uma vez só. A ferida é assim. Se você continuar com ela, com uma ferida de estimação, ela vai doer todos os dias. Ela vai impactar os seus comportamentos. Ela vai mudar os seus pensamentos. Vai mudar o seu jeito, o seu modo de viver. Você vai fazer toda a sua vida girar em torno da sua ferida. Mas quando você expõe para Deus a sua ferida, onde dói, e fala para Ele o porquê que dói, e expõe ali uma vez, vai doer uma vez, mas para ser curado. Para ser tratado, para ter mudança de mente, para ter mudança de caráter, para ter mudança no seu coração, para ter um preenchimento do seu vazio. Vai doer, mas vai ser uma vez só. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, Ele tinha algo para aquela mulher. E quando Ele fala para ela que se ela beber daquela água que Ele tem, ela nunca mais terá sede. Naquele momento, eu acho que ela se faz de egípcia e finge de sonsa. Porque, na verdade, ela já estava começando a entender. Ela já estava começando, eu acho que eu já começo a pensar como que ela estava. Ela devia estar pensando assim: o que esse homem está querendo com essa conversinha fiada aqui, hein? Ele está querendo alguma coisa. Tem alguma coisa que esse homem sabe. Esse homem aqui não está aqui por acaso. Poxa, eu só queria vir pegar uma água e fazer minhas coisas. O que esse homem está querendo aqui? Que conversa fiada é essa? E ele chega para ela e fala assim: olha, se você beber da água que eu tenho, você nunca mais terá sede. Aí ela pensa: será então que eu nunca mais vou ter que voltar para esse poço?
Né? Será que ele vai fazer uma mágica que eu nunca mais vou ter sede, não vou ter as minhas necessidades biológicas saciadas e nunca mais vou ter sede? Quando na verdade Jesus estava falando com ela de uma necessidade emocional e espiritual, de um preenchimento, de um vazio que ela nunca mais precisaria buscar em outros lugares. Aquela mulher passou a vida inteira buscando em lugares errados aquilo que somente Cristo poderia oferecê-la. E quantas de nós estamos a vida inteira buscando em lugares errados aquilo que somente Cristo tem para nós? Mas na sua mente você pensa, não, eu vou somente me sentir preenchida quando fulano me pedir perdão. Não, eu só vou me sentir curada quando ciclano reparar o erro dele comigo. Eu só serei curada quando minha mãe me pedir perdão pela rejeição. Não, eu nem vou ser curada pelo abuso, porque o cara já morreu, já foi preso, não vou ter contato, e eu não vou aceitar o perdão dele. Nós tentamos transferir algo que só Deus pode fazer. Sabe, é como se fosse muitas vezes nós somos como uma menina birrenta, que fala assim, Deus está do seu lado, Ele quer te curar. Mas você fala assim, mas eu queria que fulano me pedisse perdão. Mas minha mãe me tratou assim, meu pai nem me registrou, é ele que está errado. Como que eu vou ser feliz sendo que eu não tenho nem o sobrenome do meu pai, sendo que eu fui rejeitada? Nós fazemos birrinhas com Deus, porque Ele quer te curar, mas você quer que o outro repare o erro, e isso é um fantasma, e você acha que será curada com isso. Mas mesmo que o outro venha e te peça perdão, o vazio já está aí e só Deus pode preencher. E essa pessoa que também te feriu, ela também precisa de Cristo para preencher o vazio dela. Ela não vai conseguir saciar a tua sede. Homem nenhum vai conseguir saciar a sede que nós temos. Porque o vazio que nós temos é do tamanho que só Cristo pode preencher, só Ele consegue, só Ele dá conta. Não existe outra pessoa que consiga fazer isso. Há somente um homem que pode nos preencher, e o nome dele é Jesus. Xalabacere candalás. Só que na maioria das vezes nós desviamos dele. Nós fugimos dele. Nós fugimos porque nós sabemos que Ele vai fazer algo que vai doer um pouquinho. Que Ele vai trabalhar no nosso caráter, que Ele vai forjar o nosso caráter, e isso dói. Que Ele vai vir com o fogo dEle e vai queimar em nós tudo que não provém dEle, para nos refinar, assim como Ele refina o ouro. Para que algo de valor em nós possa se manifestar. E por que você está fugindo deste homem? Por que você está fugindo do secreto? Por que você está fugindo do quarto fechado, da porta fechada? Por que você está fugindo de ter um encontro com Cristo que pode fazer tudo na sua vida? Porque quando você está ferida, você pega o telefone e já entra em contato com alguém para falar da sua dor, mas você não fala com aquele que pode curar a sua dor. É só Ele que pode fazer isso. E já estou terminando. Aquela mulher, ela fugiu a vida inteira de um encontro que ela nem sabia que ela teria. Ela buscava validação, ela buscava aceitação, ela buscava ser amada, buscava ser desejada. O valor dela vinha não de quem ela era, mas pelo que ela podia oferecer. Essa mulher ainda não conhecia o amor verdadeiro. Essa mulher ainda não conhecia o amor. Talvez uma mulher que nunca foi amada, nunca foi desejada, nunca teve uma posição de honra na vida de alguém, na vida de um homem, na vida de um marido, num relacionamento. Mas quando ela entende que somente Deus, somente aquele homem que ela se encontrou, que sabia tudo a respeito dela, pode preencher aquele vazio, a palavra vai dizer que aquela mulher, ela larga aquele cântaro.
aquele cântaro significava vergonha. Aquele cântaro representava a vida antiga dela. Aquele cântaro, ele representava os padrões de repetição que ela teve a vida inteira. Aquele cântaro, ele representava a rejeição que ela passou, a humilhação. Aquele cântaro representava tudo que ela fugiu a vida inteira. E a palavra vai dizer que ela vai deixar aquele cântaro e vai correr para a cidade. Aquela mulher que até então fugia de todos, se escondia. A vida dela toda girava em torno de se esconder, de não se expor. Aquela mulher, ela deixa o seu cântaro, deixa aquela vida, deixa aquele vazio, deixa a dependência emocional. Talvez tenha deixado até aquele homem, para seguir um único homem. Para seguir aquele que pode fazer algo, para seguir aquele que preenche vazios, para seguir aquele que tem salvação, para seguir aquele que tem cura, aquele que tem restauração, aquele que tem vida nova e vida em abundância. E a palavra diz que ela se tornou uma missionária, uma anunciadora das boas novas. Aquela mulher que fugia da sociedade começou a gritar para todo canto que ele era o Messias. E que ele sabia tudo a respeito dela. Aquela mulher sai do lugar da vergonha, a identidade dela é restaurada. Aquela mulher que até então, a palavra não diz sobre o nome dessa mulher, nós não sei qual que é o nome dela. Mas Jesus sabe. E eu creio que a partir daquele dia, mesmo o nome dela não sendo mencionado nessa passagem, eu creio que a partir daquele dia, ela não foi mais chamada como a mulher dos 5 maridos. Não mais como a mulher samaritana, mas aquela mulher que Deus entrou na vida dela e preencheu o vazio. Talvez você entrou aqui hoje com um testemunho, com uma história, ou com um nome daquela mulher que fez aquilo. Aquela mulher que saía com fulano, aquela mulher que traiu o marido, aquela mulher que é dependente emocional, aquela mulher que só atrai gente tóxica, que só se relaciona com viciados, que só se relaciona com gente depressiva. Talvez você entrou aqui hoje com um rótulo ou já teve um rótulo. Mas quando você encontra Jesus e Ele sacia a sua sede, você ganha um nome. Você ganha uma missão. Você ganha um propósito. Aquela mulher, ela só ia para casa e buscava água. Ia para casa e buscava água. A vida dela era isso. Buscava água e voltava para casa. Buscava água e voltava para casa. Ela não tinha relacionamento com ninguém, a não ser com o marido. E nem sabia se o marido era bom para ela, porque nem assumia, ele assumiu. Ela só pegava água e voltava. E de repente aquela mulher tem um propósito. Ela tem uma missão, ela tem um chamado. E ela começa a anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Messias. Quando a sua identidade é restaurada, o propósito começa a se manifestar na sua vida. Muitas vezes você viu que Deus já te prometeu tantas coisas, mas a sua identidade ainda está danificada, está ferida. Você nem sabe mesmo quem você é. E você vê que todo mundo tem um propósito, está cumprindo o chamado, cumprindo o ministério, e a sua vida não anda. E nessa noite Deus está te chamando: olha, eu quero te curar, eu quero preencher o seu vazio, eu quero queimar tudo em você que não provém de mim. Eu quero que você restaure o seu altar, para que eu possa manifestar com fogo, para que o propósito possa ser cumprido na sua vida. É noite de restauração. É noite de reparação. É noite de deixar o cântaro. Eu queria que você se colocasse de pé. Aleluia. Aleluia. Talvez você entrou aqui nessa noite sobrevivendo. Talvez até agora, não enxergo, eu acho que é 8, 2, 4. 8h24. Talvez até 8h24 você ainda estava sobrevivendo. Mas o Senhor está te chamando para ter vida, vida em abundância. O Senhor quer preencher esse vazio, mas não depende dele. Ele quer, Ele vai fazer, mas você precisa permitir. Se Ele chegar e você falar: não toque nessa área, Ele não vai forçar. Ele não vai te forçar. Depende de você. Aquela mulher, ao ser curada, ao ter o seu vazio preenchido,
A vida dela foi transformada. A identidade dela foi restaurada. Aquele cântaro, ele representava a vergonha. Mas nessa noite você também vai largar o seu cântaro aqui no altar. E eu queria que você começasse a orar. Essa é uma noite de você largar o seu cântaro aqui. Altar é lugar de restauração. Altar é lugar de fogo. Altar é lugar de transformação, é lugar de cura, é lugar de libertação. E você só vai sair da mesma forma que entrou se você quiser. Eu sei que já deve ter tido várias orações, ministrações, canções que te tocaram. E que você também veio aqui e talvez você pense, eu já fui no altar uma vez, já fui ontem, já fui na outra ministração. Mas Deus quer fazer a obra completa. Deus não quer fazer só um pouquinho, pegar só uma área, só um pedaço. Ele vai fazer completa. E eu quero te chamar aqui à frente. Você que quer deixar o seu cântaro aqui. Uma vez eu fui essa mulher samaritana que teve que deixar o cântaro. Em 2009, eu ainda não conhecia Jesus. E o meu vazio, ele era tão grande, que eu buscava nos homens ser amada, ser desejada. Até então eu pensava que meu pai havia me rejeitado pelas questões da amante, de ter outros filhos. Mas com o tempo eu fui vendo que ele tinha diagnósticos que faziam ele ser ausente emocionalmente. Hoje eu entendo, mas foram anos para entender isso. E eu buscava nos homens aquilo que só Jesus podia me entregar. E nisso eu não me orgulho, mas hoje eu posso contar como um testemunho, não para ficar contando testemunho que para aparecer, não, isso é uma vergonha, isso foi feio, isso foi errado. Eu me envergonho disso. Eu me relacionei com um homem que já tinha alguém. E eu olhava para ele e eu pensava assim, se eu me relacionar com esse homem, meu pai vai olhar para mim. Porque ele é idêntico ao meu pai, até fisicamente. Meu pai é loiro, dos olhos azuis, um idoso bonito. E eu olhava para aquele cara, ele não era brasileiro, ele era holandês. E eu falei, eu quero esse homem, eu vou ficar com ele. Porque ele, se eu apresentar para o meu pai, porque até então todo mundo que eu apresentava para o meu pai falava assim, esse pé rapado, esse isso, esse aquilo. E ele falava assim, eu olhava para ele e falava assim, não, meu pai vai gostar desse. E aí eu comecei a me relacionar com esse homem que já tinha alguém. Eu estava como essa mulher. Só que eu não tinha paz. Eu tinha que me esconder. Os encontros eram às escondidas. O medo vinha o tempo inteiro, a vergonha de alguém saber, de me expor, de me xingar, da mulher vir atrás de mim, de me bater. Mas ainda assim, eu continuava essa repetição. Não porque eu queria, não porque eu era piriguete. Eu só queria ser amada. Mas no meu caminho eu só encontrei pessoas que me traíram, pessoas que me desprezaram. E eu achava que eu conseguiria encontrar neste homem algo, além de achar que ele poderia me oferecer algo, eu achei também que meu pai gostaria de conhecê-lo e começaria a dizer que esse sim, agora sim você escolheu um bom rapaz, porque ele parece comigo, mas na tentativa de ser aceita pelo meu pai. E aí eu lembro que eu fazia terapia, e quando você não é crente, Deus age de várias formas. Seja até mesmo com uma terapeuta que não é cristã. Eu lembro que a minha terapeuta, ela nem olhava para a minha cara. Ela só perguntava, ela só fazia assim, Todas as intervenções dela eram, E eu lembro um dia que eu falei a respeito disso, eu saí da terapia e eu bati o carro. E mais à frente eu tive um sonho. Eu sonhei e no sonho esse moço que eu estava era o meu pai. Até então eu não havia entendido o porquê que eu queria me relacionar com esse moço. E depois eu fui entender também que se meu pai tinha uma amante, se ele tinha alguém, como que seria ser amada por ser amante? Deve ser melhor, porque parece que ele ama mais aquela mulher do que a minha mãe. Olha que situação, olha que trama que o inimigo ele vem e coloca na nossa mente
para a gente... Não é ele que me fez pecar, isso foi uma escolha minha. Mas olha como que as nossas raízes feridas nos levam para lugares que nos enojam. Porque teve um dia que eu estava na terapia e falei com a terapeuta assim, olha, eu estou fazendo com uma pessoa aquilo que meu pai fez com a minha mãe. E como eu posso ser essa pessoa que está ferindo o outro se isso me enoja? Mas a ferida dentro de mim era tão grande que eu comecei a repeti-la. E aí um dia eu sonhei que esse homem era o meu pai e eu tomei um nojo. E eu acordei com nojo e encontrei com ele e terminei. E aí, uma semana depois ele voltou para a Holanda, terminou o casamento dele aqui também. E logo depois, um ano depois eu me converti. E aí eu pedi perdão, restaurei o meu altar, entendi os comportamentos que me levaram a isso. Nunca foi com orgulho, nunca foi com prazer. Sempre foi com um pesar, porque ao mesmo tempo que eu fazia aquilo errado, eu sentia a dor daquela mulher que estava lá por trás, que estava sendo enganada, porque eu sabia o que era isso. E eu lembro que depois que isso aconteceu e eu me converti, vários homens fizeram isso comigo. E eu lembro que no momento eu pensei, é Deus me castigando, porque eu fiz isso, eu plantei, agora eu estou colhendo. Mas eu passei por todos esses anos colhendo isso. E entendendo que essa é a consequência do meu pecado. Mas eu vou porque Deus está comigo. Talvez você entrou aqui, olha, eu pequei, eu fiz errado. Ou talvez nem pecou, mas você viveu a vida toda numa dependência emocional. Mas Deus está dizendo, entrega aqui no meu altar. Expõe aqui para mim, não é para o outro, é para mim. E eu vou caminhar contigo. Ainda que o pecado tenha consequência, mas eu estou contigo na consequência. Eu estou te ajudando na consequência. Eu estou caminhando contigo. Eu estou te amparando na consequência. Eu estou te acolhendo. Depois disso, foram anos de choro. Todas as noites. Ninguém via. Ninguém sabia. Às vezes eu chorava até mais alto para ver se minha mãe escutava e viesse perguntar o que era. Porque eu não conseguia nem falar que era um vazio. Mas eu chorei por muitos anos na minha vida. E quando eu falo por muitos anos, não é muitos anos, tipo 5 anos. Era mais de 15 anos, eu chorei todas as noites. Por causa desse vazio, que só o Senhor pode preencher. E eu teimei por muito tempo. Eu falava, Deus, é o meu pai que tem que reparar. Eu sei que o Senhor quer me preencher, mas eu não sei como é que isso funciona, porque a dor da rejeição ela é grande, a dor da traição é grande. Eu não sei como isso funciona. E eu teimei por muito tempo, não deixando Deus fazer o que Ele precisava e o que Ele queria fazer faz tempo. Todos os dias que eu chorava, Ele estava lá do meu lado. E talvez Ele estivesse lá torcendo para que eu reparasse o meu altar, para que eu desse nome para as minhas dores, para que eu deixasse Ele preencher esse vazio, mas eu não conseguia, porque eu queria que homens fizessem isso. Porque eu achava que se eles pedissem perdão, eu ficaria bem, eu estaria curada e poderia seguir a minha vida. Mas a vida inteira dos relacionamentos foi de dependência emocional. Aí eu casei com um pastor, um homem de Deus, achei que estava curada da dependência emocional, e aí de repente em situações que estavam difíceis para mim, eu queria que ele me escutasse na madrugada, eu queria que ele me ajudasse, que ele fizesse tudo isso, e eu vi que eu comecei a ser um peso para ele. E sabe o que Deus fez? Naquele momento que eu mais precisava de uma palavra dele, Deus não permitia que meu esposo fizesse esse lugar, fizesse esse papel. E sabe por quê? Para que eu começasse a depender dele. A dependência emocional só vai sair da sua vida quando algumas coisas da sua vida morrerem, quando algumas coisas da sua vida se ausentar, quando você deixar o seu cântaro, quando você deixar as suas justificativas, quando você deixar as suas razões, a sua justiça própria. Algumas coisas só irão acontecer na sua vida se você deixar o Senhor entrar e fazer o que Ele precisa fazer. Enquanto você tiver uma muleta de dependência emocional, você não vai depender de Deus. O povo do Egito caminhou com Moisés ali 40 anos, e eles dependiam emocionalmente e espiritualmente de Moisés, de orientações, de que Moisés entrasse na tenda e trouxesse uma orientação a respeito do que deveria ser feito. E quando Moisés morre, aquele povo fica desorientado, porque eles perderam a muleta da presença.
porque eles perderam aquilo que eles dependiam emocionalmente e espiritualmente. E nessa noite o Senhor está te chamando. A história dessa mulher não é sobre ter 5 maridos, mas é sobre ter um vazio que só o Senhor vai preencher. É sobre dependência emocional e sobre deixar de depender de homens e começar a depender de Cristo. Eu quero que você feche os teus olhos. Comece a entregar aqui no altar. Talvez você vai ver algumas coisas acontecerem na sua vida a partir de hoje. Aquela pessoa que te escutava não vai poder te escutar mais. Aquela pessoa vai estar indisponível. Aquela pessoa que você corria pedindo oração, ela vai estar num momento em que ela não vai poder te atender, que vai ter alguma coisa acontecendo. Talvez você vai ver algumas coisas estranhas acontecendo, Deus tirando algumas pessoas da sua vida, mas Deus está te reposicionando, te alinhando para que você volte a depender dEle, para que você volte ao seu lugar de origem. Pai, no nome de Jesus, aqui tem mulheres, Deus, que talvez entraram vazias, que talvez até aqui tiveram relacionamentos, ó Pai, de dependência emocional, que talvez nem entendam tudo que vem acontecendo, as repetições, os comportamentos, coisas, Pai, que elas fizeram e que fazem, que elas sabem que não agrada ao Senhor e que nem elas mesmas se agradam, mas elas não sabem sair disso. Mulheres que não sabem como deixar o Senhor preencher o vazio. Pai, nessa noite, essas mulheres estão aqui, Pai, reparando os altares. Altares serão reparados nessa noite. Altares serão restaurados nessa noite. Porque o Senhor, Ele não restaura altar que está em ruínas, altares feridos, altares destruídos. Essa é uma noite de você restaurar o altar, para que o Senhor venha com o fogo dEle, para que a presença venha sobre a sua vida, para que você possa ser cheia, para que Ele possa preencher o vazio da sua alma, porque é a presença dEle que nos preenche. É a presença dEle que nos preenche. Começa a falar com Ele. Deixa aqui, como um ato profético, deixa aqui no altar o seu cântaro. Pai, tem mulheres, Deus. Tem mulheres, Deus, deixando no altar cântaros, Deus. Cântaros, ó Pai, que representam vergonha. Cântaros que representam algum lugar de humilhação. Cântaros que representam medo. Cântaros que representam, Senhor, frustrações. Cântaros que representam, ó Pai, feridas, Senhor, da alma, amarguras, ó Pai. Cântaros, ó Deus, da dependência emocional. Tem mulheres vindo ao altar, Senhor, entregando os seus cântaros, ó Pai, entregando as suas defesas, entregando as suas justificativas, entregando as suas justiças próprias, para ser cheia do teu poder, para ser cheia do teu Espírito. É noite de se esvaziar de si mesmo. Deus vai preencher o vazio, mas é necessário esvaziar de si mesmo, esvaziar dos seus medos, das suas feridas, da arrogância, das invejas, esvaziar da rejeição. Deixa aqui no altar o que te dói, o que te fere. Aleluia, aleluia. O Espírito de Deus está aqui. Ele está aqui. Coloque as mãos no seu coração. Há um bálsamo do Senhor. O Senhor está tocando em feridas profundas. Pai, no nome de Jesus, onde tiver uma mulher, Deus, com as mãos no coração, onde tiver uma mulher ferida, onde tiver uma mulher amargurada, frustrada, com tantas dores que ninguém sabe, Pai, que seja as mãos do Senhor tocando essa mulher agora, toca essa mulher agora, Senhor, o mais profundo da alma dessa mulher, e arranca, Jesus, toda dor, arranca toda ferida,
Arranca, Jesus, tudo que te afasta, tudo que afasta essa mulher de ti. Arranca os medos, arranca a vergonha, arranca os sentimentos de culpa, Pai. Vem sobre a vida dessa mulher, Deus. Toca a vida dessa mulher agora, Jesus. Toca com poder. Começa a tocar, Jesus. Começa a tocar, Jesus. Começa a tocar, Jesus. Toca o mais profundo da alma dessa mulher. Toca onde ninguém toca. Toca onde médico não toca. Onde psicólogo não toca. Toca onde psiquiatra não toca. Toca onde o remédio não toca. Mulheres que se sentem rejeitadas, Deus. Mulheres que se sentem sozinhas. Deus manda te dizer que ainda que uma mãe que amamente se esqueça do filho que ainda mama, eu, o Senhor, todavia jamais me esquecerei de ti. Você não é fruto do acaso. Você não foi um acidente. Eu te escolhi, eu te desejei antes mesmo da fundação do mundo. Deixa eu te curar nessa noite. Deixa Ele te curar nessa noite. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca onde ninguém mais consegue. Arranca, arranca, Jesus, as dores. Começa a preencher vazios. Começa a preencher vazios nessa noite. O Espírito Santo está neste lugar. Há céus abertos sobre este lugar. Há uma unção de cura sobre este lugar. Há uma unção para transbordar. Aleluia. Aleluia. Eu quero você que se sente cheia. Comece a ministrar na vida dessa irmã. Talvez você entrou bem, mas a irmã que está do seu lado não. Talvez você já conseguiu esvaziar de si mesmo, você já conseguiu entregar o seu cântaro, mas essa mulher talvez ainda esteja ali com um cântaro escondido. Você vai ser instrumento. Deus quer te usar como instrumento nessa noite. Eu quero que você escolha uma irmã e comece a ministrar sobre a vida dela. Que ela vai ser cheia do Espírito Santo. Que ela vai conseguir entregar este cântaro. Que ela vai ter esse vazio preenchido. Começa a orar, começa a ministrar sobre a vida dessa irmã. Deus quer te usar nessa noite. Não é para isso que você está aqui, para ser curada, para ser liberta. Não é somente para você ir para sua casa e levar essa unção. É para você ser como Jesus na vida daquela mulher. Oh, xarabaxo, liandarás. Oh, xarilhararabalabachei. Jesus vem sobre este lugar. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Jesus. Sopra, Espírito Santo. Sopra sobre este lugar. Sopra com cura. Sopra com libertação. Sopra com, meu Deus, cura da identidade. Sopra, Jesus, para preenchimento do vazio. Onde houver um coração sedento, uma alma sedenta pela tua presença, começa a soprar. Começa a soprar, Espírito Santo. Sopra, Jesus, sobre este lugar. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Aleluia. Aleluia. Vem, Espírito. Preenche o vazio da alma dessa mulher. Preenche com a tua presença. Enche essa mulher da tua presença. Enche essa mulher do teu Espírito. Enche essa mulher, ó Pai. Ajude essa mulher a deixar este cântaro aqui no altar.
Xalarabás. Toca onde ninguém consegue tocar. Que seja as mãos do Senhor tocando ela agora a ferida, as mágoas, as frustrações, aquilo que não deu certo, planos frustrados, coisas que ela planejou e não conseguiu, sonhos, ó Pai, engavetados. Começa a tocar, Jesus. Tantas frustrações, sentimento de solidão. Toca, Jesus. Toca onde ninguém toca. Toca onde remédio não toca. A psicologia não toca. O Senhor consegue tocar em dores que ninguém mais consegue. Vem, Jesus. Começa, Senhor, a soprar vida sobre ela. Até então ela está sobrevivendo. E o Senhor não a chamou para sobreviver. A tua palavra diz que quando aquela mulher deixou o cântaro, deixou a história antiga no altar, o Senhor fez algo novo. E a tua filha, Senhor, deixou aqui no altar. Sua filha deixou o cântaro dela aqui no altar. Tua filha está deixando um passado de frustração, um passado de dores, de dependência emocional. A tua filha está deixando aqui agora o cântaro da vergonha, o cântaro do medo, da solidão. Você está deixando o cântaro e eu estou entregando o propósito. Você está deixando o cântaro, mas eu estou entregando o propósito. Receba propósito. Receba vida. Receba unção. Aleluia. Aleluia. Abraça essa irmã de frente. Dê um abraço de frente com essa irmã. Ela precisa do seu abraço. Deus está levantando mulheres. Deus está levantando mulheres nessa noite que estão renunciando o seu cântaro, que estão renunciando às suas justiças próprias. Mulheres que serão levantadas, que serão conhecidas, não pelo tempo da vergonha, não pelo tempo do que deu errado, não pelas feridas ou pelas frustrações, mas mulheres que serão conhecidas pela eternidade, mulheres que serão conhecidas no céu, mulheres que serão conhecidas pelo chamado, pelo propósito, pela missão que o Senhor está colocando na mão dela nessa noite. Nessa noite o Senhor está curando mulheres. Você deixou o seu cântaro, você deixou aqui no altar o seu cântaro, e Deus não está te devolvendo de mãos vazias a cambalabachai. Deus está colocando um chamado, um propósito. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, oh Jesus, obrigado pela tua presença, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Espírito. Oh, Jesus. Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Oh. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que presença gloriosa. Tem dias que o altar e o céu derrama fogo. Mas tem dias que o Senhor nos toca com a brisa suave.
Ele sabe o que cada uma precisa em cada momento. Nessa noite Ele está te tocando com um sopro leve e suave. Um bálsamo de cura, de renovo. Aleluia. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. E mais uma vez, obrigado a essa igreja, a pastora Conceição, pela oportunidade de, mais uma vez, ministrar nessa casa que eu tanto amo. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus pela sua vida, pastora Manuela. Temos certeza que saímos daqui diferente de que entramos. Tenho certeza que o Senhor se fez presente. Isso aqui é uma lembrancinha, um coquedama. Você descobre? Vai entrar lá no Google. Chama coquedama. Ai, Jesus. Passamos da hora, né? Mas Deus é bom. Deus é bom. Poderíamos ficar mais um tempo, mas não dá mais, né? Ai, meninas. Obrigada por vocês terem aceito o convite e vindo ao encontro do Senhor. Que tudo aquilo que vocês receberam, tudo que ficou no poço, fica no poço. Não vem buscar, não. Leva daqui água viva. E vai contar para todo mundo o que Deus fez para você. Vai gerar testemunho. Se fizermos, né? O ano que vem, estejam aqui. Estejam aqui para receber mais do Senhor. Eu louvo a vida pela vida de cada uma que desde ontem esteve aqui, que desfrutou daquilo que o Senhor fez. E Ele vai fazer, porque a partir daqui, Jesus, depois que Ele tem encontro com a mulher, Ele fala, né, que a seara está aí.